Olá, crianças, como estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro. A nossa aula agora é a aula de História. E aí eu vou fazer as correções de algumas perguntas que eu deixei para que vocês fizessem, tá? Lá na página 34, pessoal, tem duas questões que são questões pessoais, tá? Mas aqui, olha, por que você imagina que essas pessoas estão nesse lugar? Elas estão nesse lugar porque elas estão esperando o quê? A fronteira do Brasil ser aberta para que elas possam entrar no nosso país, em busca do quê? De refúgio, tá joia? Depois a 2. Como você acha que podemos ajudar a garantir o bem-estar dessas pessoas que buscam refúgio? Também é uma questão pessoal, crianças. E o que nós podemos fazer, crianças? Proteger essas pessoas, né? A mesma coisa se nós fôssemos para pro país de origem deles, né? O que nós queríamos? Proteção, tá joia? Então são questões pessoais, mas eu só quis comentar com vocês aqui para que vocês possam ter ideia do que nós discutimos na aula passada em relação a esses refugiados, tá? Depois, na página 36, pessoal, de acordo com o texto, como está organizada a divisão da cidade de Salvador? Cidade baixa e cidade alta. Na 2, quando teve início essa divisão? Resposta: no início da colonização, quando os portugueses começaram a viver na América, há cerca de 500 anos. Número 3, de que maneira é possível se locomover entre essas duas cidades? Resposta: transitando pelas ladeiras ou usando o elevador Lacerda. E aí na página 41, nós lemos esse texto aqui, né? Quando você sentir medo do diferente, e com base nele vocês deveriam responder a algumas questões. Letra A. Esse texto é favorável ou ao contrário à xenofobia? E vocês deveriam justificar. A resposta: o texto é contrário à xenofobia, pois incentiva o leitor a não ter preconceito, ok? Na letra B, pessoal, como você acha que o mundo seria se todos fossem exatamente iguais a nós? Isso aí é uma resposta pessoal, cada um vai dar a sua resposta, tá bom? E depois a 2, também uma resposta pessoal, que aí vocês deveriam colocar aqui. Pense nas coisas que vocês mais gostam e que vieram de outros países. Vocês deveriam colocar o que vocês gostam, como jogos, filmes, né, alimentos, e escrevendo, tá bom? Agora, pessoal, lá na página 42, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos refugiados. Um fenômeno que está se tornando cada vez mais comum no mundo é o dos refugiados. Os refugiados são pessoas que estão vivendo fora de seus países por questões de segurança. Muitos deles deixaram seus lugares de origem fugindo de guerras ou perseguições motivadas por preconceitos em relação à cor da pele, religião ou visão política. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a quantidade de pessoas refugiadas ou em deslocamento no mundo é de cerca de 70 milhões de pessoas. Para saber mais das questões dos refugiados no mundo, leia o texto a seguir. Aqui, pessoal, há um grande número, principalmente atualmente, viu? Um grande número de pessoas que estão sendo obrigadas a sair de seus países de origem, né? Nós vimos na semana passada a respeito da Venezuela, que eu comentei com vocês. Isso também acontece na Síria, no Sudão, na África. Então, são lugares que estão em guerra ou que as pessoas são perseguidas porque têm alguma religião ou a cor da pele é diferente. E aí eles são obrigados a sair daqueles países, né? E tem que procurar abrigo em outros lugares, tá bom? População de refugiados só cresce. Segundo a Acnur, órgão das Nações Unidas para Refugiados, o país que mais gerou refugiados foi a Síria. Mais de 824 mil pessoas saíram daquele país que está em guerra interna. Quando partem os refugiados, costumam enfrentar longas caminhadas ou travessias em que corre risco de vida. Na verdade, pessoal, aqui na Síria, eles estão tentando... há um governo, mas esse governo ele é um governo ditador, tá? Então, as pessoas desse país se revoltaram com essa situação e querem tirar o presidente de lá do poder. Porém,
as forças armadas do país acabou revidando, né? Então eles estão em guerra interna lá, né? Eles querem que esse presidente saia do país, mas o presidente ele tem um grande arsenal, né? Então acaba matando as pessoas, né? Atingindo o país. Então é algo bem sério, tá? E quando as pessoas fazem esse tipo de saída do país, elas vão através de caminhadas, né? Elas vão caminhando e até mesmo em travessias, elas atravessam o mar, né? Em barcos assim que são muito perigosos, não cabe a quantidade de pessoas que deveriam ter, sempre tem pessoas a mais. Os barcos também têm uma estrutura muito precária, então elas correm sérios riscos de vida, tá? Preconceito não. Essa onda de chegada de refugiados tem provocado reações preconceituosas de algumas pessoas que os consideram uma ameaça. Para elas, eles estão ali para roubar seus empregos ou trazer problemas de segurança a seus países. É importante pensar primeiramente na questão humanitária. Essas pessoas estão sofrendo e não escolheram passar por tantas mudanças. Se tivermos empatias com os refugiados e se conseguirmos nos colocar no lugar deles, muito desse preconceito pode cair por terra e descobriremos que temos muito a aprender com eles. É o que eu falei na aula passada, se colocar no lugar do outro, né? E se fosse o contrário? Será que a gente gostaria de passar pela mesma situação de preconceito que eles estão passando e com certeza irão passar, pessoal, né? E aí aqui nós temos a imagem de uma embarcação. Olha aqui. É da embarcação da Marinha Italiana resgatando o quê? Africanos que buscaram asilo na Europa. Então, uma quantidade muito grande de refugiados que vêm, né? E eles vêm em situações muito precárias. Muitas vezes só com documento e roupa do corpo. E a roupa do corpo, né? E olhe lá ainda se conseguem trazer algum documento, pessoal. A situação é bem complicada. Depois nós temos na página 43. Você já conheceu a história de alguma pessoa refugiada? No texto a seguir, você conhecerá a história de Irusra, uma menina síria que precisou deixar o seu país. O nome dela é Irusra Mardini. Era uma vez em Damasco, na Síria, uma nadadora chamada Irusra. Todos os dias, ela e a irmã treinavam com o pai na piscina do bairro. Mas a Síria estava em guerra. E um dia, uma bomba foi lançada na piscina. Por sorte, Irusra não estava lá na hora. Pouco tempo depois, sua casa foi destruída por outra bomba. De novo, ela escapou por pouco. De repente, Irusra e a família não tinham mais nada, nem mesmo lugar para viver. Então, decidiram fugir do país. Irusra tinha ouvido que a Alemanha era um bom lugar para nadadores. A jornada era longa e chegar lá seria difícil, mas isso não fez-a desistir. Ela e a irmã se juntaram ao grupo de refugiados em uma viagem que durou um mês, passando por vários países. Depois pegaram um bote de borracha para chegar à ilha de Lesbos. O barco tinha sido feito para apenas 6 tripulantes. Havia 20 pessoas amontoadas a bordo. De repente, o motor quebrou. Não podemos morrer no mar. E Ruras pensou. Somos nadadoras. E então ela pulou na água com sua irmã e outro garoto. Eles bateram pernas, nadaram, arrastaram e empurraram o bote por mais de 3 horas até que finalmente alcançaram a costa. Quando chegaram à Alemanha, a primeira pergunta que Rusa fez foi: onde tem uma piscina? Ela não só encontrou uma, como em 2016 fez parte do primeiro time de refugiados nos Jogos Olímpicos. Essa história foi tirada, olha, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. E aqui está a Irusra, ok? Bom, pessoal, ela ainda teve um final, digamos, feliz, né? Conseguiu sobreviver, que poderia ser totalmente o contrário, né? Ter perdido a vida junto com os demais tripulantes aí desse barco que eles pegaram, tá bom? Aí na próxima página, página 44.
A atitude corajosa de Ihusa inspirou muitas pessoas e sua história ganhou grande comoção mundial. Hoje, ela e sua família vivem na Alemanha, um país que permite a entrada controlada de refugiados. No entanto, a quantidade de refugiados que não conseguem abrigo ainda é muito grande. Em 2016, no Rio de Janeiro, pela primeira vez, existiu uma equipe formada apenas por refugiados nas Olimpíadas. Esse acontecimento foi muito importante, pois ajudou a chamar a atenção internacional para a questão dos refugiados. Em 2016, o Comitê Olímpico Internacional, que é o COI, anunciou que a equipe também participará das Olimpíadas de 2020, em Tóquio, no Japão, que deveria ter acontecido agora em julho, né, pessoal? Mas por conta da pandemia, esse evento foi cancelado. A entrada de refugiados em países divide opiniões. Muitas pessoas querem ajudar e compreendem que é importante acomodar refugiados que precisam de ajuda e abrigo. Outras consideram uma espécie de invasão e lutam para que os governos não aceitem a entrada dessas pessoas. E se fosse o contrário, né, pessoal? Eles saem dos países deles não porque eles querem, porque eles são obrigados. São pessoas que muitas vezes têm formação universitária, são pessoas que tinham cargos excelentes em seus países e são obrigadas a saírem, porque senão eles vão acabar morrendo, né? Em alguns países, os refugiados precisam morar em regiões muito específicas, os chamados campos de refugiados, que não oferecem condições adequadas para que as pessoas vivam com dignidade por muito tempo. Esse daqui, pessoal, é um campo de refugiados no norte da Grécia, que inclusive teve um campo de refugiados que pegou fogo na Grécia esses dias atrás, tá? Então já tinha o problema que o lugar era improvisado. E mais com esse fogo que acabou atingindo esse local, então ficou numa situação muito mais precária ainda, tá? Agora na página 45. A questão dos refugiados não é recente. Ao longo da história, muitas pessoas foram obrigadas a abandonar as suas terras. Porém, nas últimas décadas, isso está se agravando e o número de refugiados está crescendo, além das guerras e conflitos. As transformações ambientais e a pobreza estão contribuindo para ampliar o número de refugiados no mundo. No Brasil também há muitos refugiados, sobretudo os do Haiti, que passou por um problema muito sério de um terremoto que ocorreu lá e destruiu o país, e da Venezuela, que o governo não deu assistência necessária lá para a população. No caso dos haitianos, muitos passaram a chegar no Brasil após a organização de missões de ajuda liberadas pelo governo brasileiro entre 2004 e 2017. No caso dos venezuelanos, a migração ocorreu em razão de proximidade geográfica, pois o país entrou em uma grave crise política e econômica em 2017. É importante entender que a história da humanidade é repleta de casos de deslocamentos de povos pelo mundo. Foi assim que todos os continentes foram povoados. Hoje, muitas pessoas passam por situações difíceis e precisam abandonar suas casas e suas terras, buscando uma vida de paz longe de seu país de origem. Por isso, é importante que os países que vivem em paz se organizem para receber essas pessoas. Os refugiados podem contribuir muito para o crescimento do país e todos podem ganhar com isso. Na verdade, pessoal, desde que o mundo é mundo, né, tem esse tipo de situação, né? Porém, essa situação, infelizmente, vem se agravando por conta desses problemas aí sociais que estamos enfrentando, né? E aí vocês irão fazer o seguinte, na página 46, vocês irão fazer duas atividades, olha. Número 1, numere os eventos da vida de Ihusa Mardini na ordem que aconteceram. Então, vocês irão colocar qual o primeiro fato, número 1, o segundo fato, número 2, o terceiro, número 3 e o 4, número 4. Participou das Olimpíadas em uma equipe formada por refugiados, nasceu na Síria, na cidade de Damasco, nadou por mais de 3 horas para conduzir o bote quebrado até a Alemanha e deixou a Síria após bombardeiros em sua cidade. Vocês irão numerar essas frases na ordem que os fatos aconteceram. Depois a 2, pessoal. Você conhece alguma pessoa que tenha vindo de outro país para viver no Brasil? Se conhecer, escreva ela
escreva sobre ela abaixo. Se não conhecer, procure informações sobre um refugiado em uma reportagem de jornal, revista ou internet. E aí vocês irão responder, tá? E aí vocês irão o quê? Colocar na letra A o nome dessa pessoa, na letra B de que país ela veio, na letra C por que ela mudou de país, na letra D quando ela chegou ao Brasil, na letra E qual era a profissão dela no país de onde veio e na letra F qual é a profissão dela no Brasil, tá? Aí, pessoal, na página 47, está falando aqui as crianças refugiadas. Como vimos, o número de refugiados está crescendo cada vez mais no mundo. E muitos desses refugiados são crianças que como mostram nas fotografias a seguir. Aí nós temos duas fotografias aqui, olha. Os refugiados sírios aguardando para atravessar na fronteira da Macedônia, na Grécia. Isso pode demorar tempos e tempos, pessoal. E olha a quantidade de crianças. Olha a quantidade. E depois nós temos aqui, olha, uma segunda fotografia que são crianças sírias estudando em um campo de refugiados na Turquia, tá? São duas situações aqui que está acontecendo com muita frequência no nosso mundo, tá bom? E a atividade que era para ser feita era para vocês se organizarem em dupla. Mas como nós não temos como fazer isso, então eu preparei um pequeno vídeo que fala um pouquinho aí das situações dessas crianças refugiadas, tá joia? Então eu vou deixar esse vídeo para que vocês possam assistir e aí eu vou encerrar a nossa aula por aqui, tá bom? Eu quero que vocês reflitam a respeito do que é falado no vídeo, sobre as imagens também que vocês vão ver, observar, tá? Então fica como uma reflexão aí de atividade, tá? Eu volto na próxima quarta fazendo a correção da página 46, que eu deixei de atividade, tá joia? Agradeço a companhia. Se tiverem alguma dúvida, podem procurar por mim através da Agenda Edu. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau! Metade dos refugiados do mundo são crianças com menos de 18 anos. Elas podem ter testemunhado ou vivido uma violência. Além disso, há um outro problema muito sério, que são as crianças que estão sozinhas no mundo. Elas foram separadas de seus pais. O acesso à educação também é um problema muito sério, pois a metade das crianças refugiadas não frequentam a escola desde que tiveram que sair de seus países. As guerras civis que acontecem em alguns países, infelizmente, só trazem dor, desunião, muita destruição. As crianças refugiadas tinham uma vida normal, amigos, frequentavam a escola, tinham sonhos e, por motivos que envolvem o poder, tiveram suas vidas totalmente transformadas, sendo obrigadas a deixarem tudo para trás, inclusive os seus sonhos. Infelizmente, os sonhos e a infância dessas crianças foram interrompidos por causa da guerra civil. O que resta agora é a esperança de chegar em uma nova terra, conquistar novos amigos, poder ir para a escola, enfim, ter uma vida normal, uma vida feliz.